você abrisse comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago fala sobre a petição, sobre pedidos. Nós somos crentes e nós fazemos muitos pedidos a Deus, não é mesmo? Tiago capítulo 4, versículo de número 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Uma pergunta. Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Podemos assentar. Tiago relata nesses versículos que dar-se conhecer alguém por aquilo que essa pessoa pede. Ele diz assim, que a igreja, com uma constituição adúltera, querendo tanto servir a Deus quanto ao mundo, estava em pelejas e guerras, tanto social quanto particular, porque tudo o que buscavam de Deus não eram para suas necessidades, mas para os seus deleites. Não eram petições que agradavam a Deus. Existem petições que não agradam a Deus, mas existem petições que agradam a Deus. E ele diz assim, quando vocês resolvem pedir, vocês não fazem uso da cobiça nem da força, vocês pedem mal, para gastar nos deleites de vocês. Então, vocês tanto querem servir a Deus quanto ao mundo. Mas eu quero que você vá comigo em Hebreus 11, um pouquinho aí. Hebreus 11, versículo de número 23. Eu quero falar nesta noite, sobre petição. E que Deus vai falar comigo e com você, de uma forma muito especial, para que nós nos conheçamos por aquilo que temos pedido. Hebreus capítulo 11, versículo de número 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo ainda do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Ele faz aqui uma sinopse rápida sobre a vida de Moisés e como é que seria a minha sinopse da minha vida no final e da sua no final. Como é que seria o desfecho. Aqui ele fala sobre algumas decisões de Moisés. Aqui ele fala sobre algumas escolhas de Moisés. Aqui ele fala sobre alguns recursos que Moisés usou na vida para que a vida dele desse certo. Deus tem me dado e dado a você muitos recursos para que a nossa vida dê certo. Para que tomemos decisões adequadas, para que façamos o que é certo na hora certa, da maneira certa. Mas a questão é que muitas vezes nós não prestamos muita atenção naquilo que Deus tem posto adiante de nós. Às vezes nós somos um tanto relapso, e às vezes nós olhamos apenas aquilo que nós desejamos, não naquilo que nós necessitamos. Moisés, em todas as petições que ele fez, ele mostra o seu caráter. Ele mostra quem ele era. Os seus pedidos a Deus mostram quem é você. Se você quiser se conhecer, uma das maneiras de se conhecer é só você analisar o que você pede para Deus. No que se baseia as suas orações, as suas petições. Então vamos lá, eu quero falar sobre a primeira petição dele em Êxodo 32, versículo 9, vai lá comigo. O povo havia cometido um pecado grave,
Moisés sobe ao monte. E Êxodo capítulo 32, versículo de número 9. E Arão faz um bezerro de ouro, o povo adora esse bezerro. E Deus fala, não vai dar não. O pecado faz esse tipo de coisa, não vai dar não, não dá para continuar não. Deus, ele comunica com Moisés aquilo que ele estava pronto a fazer. O que está escrito aí no versículo 9? Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, Êxodo 32, 9. Eis que é um povo de dura serviço. É um povo que não se dobra. O Senhor está certo. Os teus mandamentos governam. É a tua palavra que deve dominar. O povo de dura serviço. Aí o Senhor continua. Agora, pois, deixa-me, ou seja, não interceda, não me interrompa, não fale nada, para que o meu furor se acenda contra ele e consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Eu farei com que da sua descendência nasça e venha uma outra nação. Eu vou fazer para você uma outra nação. Aí Moisés olha e fala assim, meu Deus, eu não quero isso. Eu amo esse povo. Eu amo essa missão que eu tenho. Eu não quero que eu veja a morte desse povo. Eu não quero ver a destruição desse povo. Eu quero ajudar esse povo. Eu quero abençoar esse povo. E se eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer. Às vezes você poderia pensar, conhecendo a história, que seria muito mais propício aceitar a proposta que Deus fez de matar todo mundo e começar de novo. Mas Moisés fez uma oração baseada em algo que era uma característica dele. Moisés não queria livrar-se. Ele não estava olhando para si. Ele não queria o conforto, ele não queria ter o nome dele como o Deus de Abraão, de uma geração, de uma nação. Ele não queria que fosse assim o Deus de Moisés, que nasceu. Não, ele não queria isso. Moisés era apaixonado pela missão que ele tinha. E aí ele fez uma oração. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa apaixonada pela missão que Deus te deu? Porque muitas vezes você perde o foco, você perde o norte, você se embaraça. Falta paixão pela sua missão. Moisés tinha uma paixão, a paixão dele era Israel. Era atravessar aquele povo por meio do deserto e colocá-lo na terra prometida. Lá, desde o princípio, em Êxodo 3 e 4, foi o acordo que ele fez com Deus. Aí ele faz uma oração baseado na paixão que ele tinha pela missão, que era atravessar aquele povo. Aí eu quero perguntar para você, analisando como ponto de Moisés, se nas suas orações, a primeira parte dela, o primeiro ensejo dela é a sua vida, a sua regalia, suas mordomias, ou a sua paixão, ou a sua missão. Você já parou para pensar nisso? Quando você passa por um problema, por exemplo, por uma prova, por uma situação difícil, as suas orações, elas são direcionadas a Deus me livra, Deus me ajuda, Deus acaba logo esse problema, Deus me acaba logo, Senhor, eu quero ter paz de novo, eu quero ter alegria de novo, eu quero estar seguro de novo. Ou você ora assim, Deus, eu tenho uma missão nessa terra, e essa missão é glorificar o seu nome, e essa missão é ser testemunha, e essa missão é fazer com que os homens viventes neste mundo te reconheçam sobre a minha vida. Demore o tanto que for, eu passe o que preciso for, mas que a minha missão de te glorificar seja cumprida. Qual oração você faz? A primeira? Deus faz passar logo, Deus age sem tardar, Deus resolve logo, Senhor vai onde for, tem que fazer, faz o que tem que fazer, muda o que tem que mudar, porque eu quero sair desse problema, eu quero sair dessa angústia, eu quero sair dessa agonia, eu quero ter paz de novo, eu quero, sim Deus, mata esse povo, porque eu também não aguento mais. Moisés era apaixonado pela missão dele.
Quando você foi concebido no ventre de sua mãe, você foi concebido com uma missão. A Bíblia diz que nós somos nascidos para glorificar a Deus. Nós não somos nascidos para viver bem. Nós não somos nascidos para viver maravilhosamente bem. Nós somos nascidos para dar glória àquele que é digno dela. Essa é a diferença. Como é que nós somos conhecidos como pessoas apaixonadas pela missão, chamado vida, para glorificar a Deus, ou como pessoas egoístas, que precisam desesperadamente de conforto, que precisam desesperadamente de uma situação favorável? Dá para você se conhecer, não é mesmo? Quando você passa por uma má sorte, suas orações, todas elas são voltadas para o seu livramento, ou as suas orações são voltadas para a glória dele? Tu sabes o que fazes. Quem sou eu para querer replicar, para querer questionar? Que seja para a tua glória. O Senhor sabe o que faz, quando faz, como faz e da maneira que quer fazer. Que eu seja alguém como aqueles 3 hebreus posto naquela fornalha. Que eu seja como aquele outro hebreu chamado Daniel, que foi colocado dentro de uma cova. Não interessa, que tudo seja para o teu plano, para a tua glória, e não para o meu plano mesquinho. Nós cantamos: os teus planos, os teus caminhos são mais altos do que os meus. E existem crentes dos quais Deus não pode glorificar o nome dele na vida deles, porque as suas orações se resumem em: me livra, me abençoa, me ajuda, me cerca, me protege. Eu quero viver bem, eu quero ser feliz, eu quero cantar, eu quero ter paz, eu quero ter alegria. Eu nasci por um objetivo e você nasceu por um objetivo. E sinceramente, Deus não nos criou e não fez nascidos de novo para que vivemos em torno do nosso conforto. Nós somos nascidos para a glória dele. E por causa da glória dele, nós somos apaixonados pela nossa missão. Essa missão chamada vida. Mas não viver para nós, mas vivermos para ele, para que sejamos reconhecidos pelo nome dele. Aí vai um crente, aí vai um filho de Deus. Olha lá, ó. Porque ser filho de Deus, meu irmão, no monte qualquer um é. Agora quero ser filho de Deus não vale. Hã? No deserto, na situação árdua, na provação, nos momentos difíceis, onde você ora e diz: Senhor, a tua glória. A minha missão é a tua glória. A minha missão é a glória do teu nome. A minha missão é o louvor do teu nome. A minha missão é a grandeza do teu reino. A minha missão é a tua glória. Essa é a minha missão. Não mova nada a meu favor se não for para a sua glória. A sua glória é aquilo que eu almejo, é o meu objetivo principal nesta vida. Moisés era apaixonado pela missão dele, e levar aquele povo do Egito até a terra era a glória de Deus. Era para a glória de Deus. Aí Moisés diz assim no versículo 11: Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: olha só, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, arrependa-te deste mal contra o teu povo. Ele diz: Senhor, em outra passagem ele diz: os egípcios vão dizer que o Senhor não foi capaz de colocá-los na terra. Primeira petição de Moisés: não faça isso, Senhor. Não destrua esse povo. Não facilite a minha vida. Não facilite a minha vida. É a tua glória. É a tua vontade. É o teu reino. Eu queria te perguntar, como crente, você pensa assim? Quando você está passando por uma situação árdua, uma situação difícil, você pensa no seu bem-estar? Vou abandonar tudo, vou chutar o balde, vou parar com tudo? Ou você pensa: eu sou uma testemunha nessa terra, eu tenho que glorificar o nome do Senhor, o nome dele é absoluto, o nome dele é poderoso, e eu nasci para isso, não é a minha vontade, não é o que eu não quero facilidades, eu não quero dar um curso que eu acho que é certo para a minha vida. Não, eu quero que tudo aquilo que eu viva seja para a glória de Deus.
O céu está enfadado, farto de crente que quer mexer na vida, de crente que quer viver aqui na terra um céu obsoleto. Aqui na terra nós estamos para que o nome de Jesus seja glorificado, para que a nossa face seja marcada com a segunda bofetada, que às vezes passemos até frio por termos tirado a capa, por às vezes termos machucado os pés por estarmos andando a segunda milha. São esses cristãos que o céu está à procura, de cristãos que estão em Jesus Cristo no mesmo tino, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Agora, se eu e você, cada um de nós pensamos na própria vida, no próprio conforto, no próprio deleite, o que vai ser do reino de Deus? Você pensa na sua ofensa? Você pensa na sua mágoa, você pensa na sua dor, você pensa na sua angústia, mas você não pensa no seu Senhor, que morreu, que deu a vida para que você tivesse condições de ser diferente, de não pensar na sua dor, mas pensar no mandamento perdoar, de não pensar na sua ofensa, mas pensar no mandamento humilhar-se, de não pensar em si mesmo, mas pensar no que a ordenança, no que a vontade do Senhor determina e designa para mim e para você. Diga comigo, um crente é conhecido pelas petições. Então quando você começar a orar, me livra, me guarda, me proteja, me abençoa, você fala, pera aí um pouquinho. Cadê o reino? Onde é que está o reino nas minhas orações? Onde é que está a glória do Senhor nas minhas orações? Eu estou orando como uma pessoa egoísta. Eu estou orando como incrédulo, não estou orando, estou rezando. Eu não estou preservando o reino, eu não estou interessado no reino, eu estou interessado em mim, estou interessado nos meus próprios interesses. Você não é uma pessoa isolada, você faz parte de um reino. E você não tem condições de ir para o céu se você trabalhar com uma pessoa isolada. O corpo precisa de saúde, o corpo precisa de um mecanismo, de uma dinâmica para funcionar. Você não pode querer ir para o céu fora do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que ser saudável, porque tem que existir amor, tem que existir comunhão, tem que existir perdão, tem que existir favores, tem que existir misericórdia, tem que existir gratidão. E ele ora e pede ao Senhor, a segunda oração nessa aí de paixão pela missão, 32. Ele mata os idólatras e depois ele continua a oração. Ele não se conforma e ele continua pedindo. Ele diz assim, ele ora, 32, agora pois perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Me mata. Tem o livro dos vivos, me tira da terra, me mata. Se não perdoar o povo, me mata, porque eu não quero viver mais. Eu não quero viver sem esse povo, eu não quero viver sem essa missão. Você recebeu de Deus uma missão. Ser mãe, errado. Ser pai, errado. Ser empresário, errado. Ser funcionário, errado. A sua missão é ser servo de Deus. As outras coisas são atribuições. Você não vai comparecer no céu como mãe, você não vai comparecer no céu como secretário, como esposa, você vai comparecer no céu como salvo, remido pelo sangue de Cristo. E o que você fez com cada oportunidade que Ele te deu, de honrá-lo, de glorificá-lo e de servi-lo? A questão é, a paixão de Moisés, aquele povo. E ele diz, se não for para este povo permanecer, me mata. Você tem essa paixão pela glória de Cristo, pela honra do nome dEle, pela glória do reino dEle? De Senhor, qualquer negócio, desde que o seu nome seja honrado e glorificado. Não interessa o que eu quero, não interessa o que eu sinto, não interessa a vida que eu planejei. Que o teu nome seja glorificado. O Senhor pode me usar, o Senhor pode fazer de mim um vaso em suas mãos, porque é uma apologia, muito crente dizer, eu quero ser um vaso, eu quero ser um instrumento, mas quando o Senhor diz assim para você e para mim, então eu quero que você seja um instrumento no vale da humilhação. Eu quero te levar à humilhação e eu quero ver se você é passível de perdoar, de amar, de andar a segunda milha e de virar a face. Aí você diz, aí não, quero ser um vaso de porcelana. Aí o Senhor diz, mas eu não trabalho com vaso de porcelana, eu trabalho com vaso de barro.
Ele era apaixonado pela missão dele. Você tem que ter paixão pela sua missão. O diabo quer distrair você, chamar você para os seus ofícios secundários, que são família. Ofício secundário, pastora, quem não me amar mais do que filho, filha, não é digno de mim. Família, secundário. Trabalho, secundário. Você não sabe ser mãe ao mesmo tempo ser serva. Você não sabe ser pai ao mesmo tempo ser servo. Você não sabe ser um empresário, um trabalhador, um empreendedor e ao mesmo tempo ser servo. Não. Por quê? Porque o reino de Deus não é a sua prioridade. Porque a glória de Deus não é a sua prioridade. A glória de Deus era a prioridade de Moisés. E a glória de Deus deve ser a minha e a sua prioridade. Deve ser a nossa prioridade. Honrá-lo. Dar a Ele o que Ele é digno. Honrar com as nossas atitudes, com a nossa vida. Você é apaixonado pela missão de ser servo dEle, de servir na obra dEle, de amá-lo, de honrá-lo com cada atitude, com cada pensamento, com suas ações, com a sua vida e a sua maneira de ser. A Bíblia diz que Deus, Ele fala todas as coisas, e Ele começa a falar de Abraão, e isso e aquilo. Quero que você vá comigo em Números 14. Outra petição, Números capítulo 14, versículo de número 19. O povo peca pela maledicência, pela murmuração, e Moisés diz: Senhor, perdoa a iniquidade desse povo. Moisés era apaixonado, ele usou as fichas dele para salvar o povo, usou a amizade, a comunhão que ele tinha com Deus. Números capítulo 14, versículo 19, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoastes a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Senhor, eu sei que eu estou continuando pedindo, mas é o que eu tenho que pedir. Quando Moisés pede para Deus perdão para o povo, Deus se revela como um Deus misericordioso. Moisés pede que Deus perdoe o povo, e Deus perdoa o povo. Moisés entende que ele era um intercessor, que ele era alguém na terra que fazia diferença na vida de milhares e milhares e milhares. Eu nasci, você nasceu para nós fazermos a diferença. Para que as pessoas olhem para mim e para você e encontrem Deus. Como é que as pessoas vão enxergar Deus? Como é que as pessoas vão ouvir Deus, se não por mim e por você? A natureza está cumprindo muito bem o seu papel. E nós? Será que alguém olha para você e vê o que de Deus? O amor de Deus, a misericórdia, a força, a deliberação, a comunhão. O que as pessoas veem de Deus em você? Segundo o pedido de Moisés, Êxodo capítulo 33, volte um pouquinho comigo. Deus toma uma decisão de não ir mais com o povo. Eu não quero mais ficar no meio de vocês, porque eu vejo que eu vou acabar destruindo vocês. E Deus decide não ir mais. Agora você imagina dirigir aquele povo no deserto sem Deus. Não, eu vou mais longe. Você imagina viver num mundo como esse, entregue, que jaz no maligno, sem a direção de Deus. Imagina isso. Imagina. Imagina você querer viver, querer cumprir a sua história, a sua vida, sem ser guiado por Deus. Você imagina a pane que é isso. E tem muito crente vivendo assim. Ele não ora pedindo direção, ele não ora pedindo a presença do Espírito Santo. Ele ora quando, pastor? Ele ora quando ele já tomou a decisão e o problema já está às portas. Aí ele ora. Quando Deus diz para Moisés que ia deixar Moisés com um anjo, Moisés diz: não quero. Mas é um anjo forte, é um anjo top de linha. Não quero.
Então Moisés é o seguinte: a minha presença vai com você. Não quero. Eu não quero. Eu só dou o primeiro passo se tu mesmo fores conosco. A nuvem, tua presença, a direção, senão eu não quero. E hoje nós nos conformamos de uma maneira tão fácil com a presença de Deus. Por quê? Porque nós só queremos sentir Deus. Por que nós buscamos a presença de Deus? Porque nós só queremos sentir. Sentir alegria, sentir paz, sentir força. Porque quando nós falamos em buscar Deus, nós falamos de mandamento, nós falamos de obediência, nós falamos de juízo, nós falamos de justiça. E Moisés diz: Deus, eu não dou um passo se tu mesmo não fores conosco. E hoje nós dizemos assim: oh, a presença de Deus, aleluia, eu senti a presença de Deus. Você sente a presença de Deus aqui, você sente ira na sua casa, amanhã você sente cobiça, no outro dia você sente desejo, você sente tudo. Você é uma pessoa com sentimento, com uma faculdade de sentir. Agora, qual é a diferença? Qual é a diferença de nós nos colocarmos para sentirmos Deus, ou termos Deus? Dirigindo, porque quando Deus está, Ele manda. A presença não. Agora, quando Deus está, é os mandamentos, é a palavra, é Ele que manda. Quando Ele está entronizado, é Ele que manda. Por que os crentes buscam a presença de Deus? Porque eles gostam de manifestações, eles gostam de se sentir bem. Eles gostam por quê? Porque a presença de Deus traz alegria. Então ele gosta da presença de Deus, daquela comoção da presença de Deus. A Bíblia diz assim, em Êxodo 33, versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Senhor, o Senhor me conhece. Conhecer pelo nome é conhecer profundamente. O Senhor disse que tu achastes graça em mim. Aí ele diz assim no 13: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Conheci-te-ei para que ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Moisés não queria descansar, não. Ele queria o fogo, ele queria o poder, ele queria o mandamento, ele queria a ordenança, ele queria Deus ali na vida dele. Aí eu quero fazer só um parágrafo aqui e pensar uma coisa assim com você. Qual a diferença de Deus e da presença dele? Você sabe? Apenas a presença de Deus. Por exemplo, quando você chega, alguém da sua família chega na sua casa, e ali ele sente a sua presença. Está ali às vezes o último cheiro do seu perfume, está ali os seus objetos, está ali tudo. Ali é a sua presença. Mas você está ali? Não. Por que os crentes, eles buscam a presença de Deus? Apenas a presença de Deus. Porque eles querem coordenar a própria vida. Quando eles buscam a Deus, e buscam alguns, não estou generalizando, dizendo que são todos. Mas quando eles buscam a presença de Deus, eles querem os favores. A graça, o perdão, o amor, o favor, a bênção, a alegria, a bênção da família, a bênção do trabalho. Porque é muito sério quando ele fala assim: eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus, eu quero a palavra. Quando você fala que eu quero Deus, você está falando: eu quero mandamento, eu quero ser servo, eu quero obedecer. Isso é muito comprometedor. Eu quero mais a presença dele, o favor dele, a graça, a misericórdia, o cuidado. Eu quero a presença de Deus. Deus disse a Moisés: a minha presença vai com você para que você descanse. Não. Moisés sabia que se Deus mandasse um anjo ou a presença, ele não ia correr risco. O povo não ia correr risco de ser destruído. Porque Deus faz essa proposta para ele justamente para isso. Ele diz: Moisés, eu não vou mais com vocês, porque a hora que eu vir algo, é provável que eu destrua vocês. Essa foi a proposta de Deus. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou enviar um anjo, vou enviar a minha... Já que você está pedindo, eu vou enviar a minha presença. Mas eu não vou. Aí Moisés pediu: bom acordo, Senhor. Pelo menos nós nos livramos de ser destruídos. Ele diz: não, de jeito nenhum. Eu não quero um anjo, eu não quero a tua presença. Eu quero o Senhor. Não importa. Se o Senhor enxergar o mal e castigar, se o Senhor matar 70 mil, 22 mil de uma vez, não importa. Eu quero o Senhor aqui no nosso meio.
O crente que ora para Deus e pede, diz: Senhor, eu estou cansado da tua presença. O Senhor me dá a tua presença, os favores, eu vou e peco. O Senhor me dá a tua presença, eu vou e erro. E eu também estou cansado de ter só a tua presença. Porque eu sou uma pessoa, um crente satisfeito. Eu sou um crente que eu estou precisando do pecado para poder me manter. Então, a tua presença não me sustenta. Eu preciso do Senhor no trono da minha vida, dos teus juízos, da tua palavra, da tua ordenança, dos teus mandamentos. Por quê? Porque com a tua presença eu posso ser como as outras pessoas. Agora, se o Senhor morar dentro de mim, eu não tenho outra alternativa, eu tenho que ser servo. Está explicado por que os crentes buscam só a presença? Só a presença, só alegria, só religião. Aí ele diz assim, versículo 15: então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e em teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, e eu e o teu povo de todos os povos que há sobre a terra? A minha diferença e a daquele que quer Deus é que ele é separado, santo, desse mundo, da iniquidade, da concupiscência, dos desejos carnais. Ele quer Deus, ele quer os mandamentos, ele quer o princípio, ele quer obedecer, ele quer Deus. Ele não quer sensações, ele não quer bênção, ele quer ir para o céu. Ele quer a certeza da salvação, do compromisso íntimo, acirrado com Deus. Ele não quer sentir a presença de Deus e falar o que quer, pensar o que quer. Ele não quer continuar com a mesma personalidade destrutiva que vai mandá-lo para o inferno. Ele quer Deus na vida dele. Ele quer ser separado e reconhecido como santo, como aquele que traz a marca e o selo de Deus, e é reconhecido pela santidade, é reconhecido pela diferença. Moisés diz: espera aí, Senhor, espera aí. A única diferença nossa dentre os outros povos, o Senhor é Deus absoluto, também abençoa os outros povos comem, plantam, colhem, vencem guerras, mas a nossa diferença é que o Senhor está conosco. A tua presença alguns têm, na chuva, no sol, no solo, na fertilidade. Eu quero muito mais que isso. Eu não quero ser abençoado. Tem muito ímpio sendo abençoado, porque o sol nasce para justo e injusto e ímpio. Tem muito ímpio prosperando, tem muito ímpio com uma família boa. Eu quero mais que isso. Eu quero ser do Senhor, eu quero que o Senhor seja meu. Eu quero intimidade, eu quero comunhão. Eu não quero a tua presença, eu quero a tua pessoa. Eu quero o seu trono. E não são poucos os crentes que querem apenas a presença dele. Moisés disse: não quero. Versículo 17: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que me tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Você quer Deus? Servo dele, que obedece, ele manda, você obedece. Não tem esse negócio: mas eu estou sentindo, eu estou magoado, eu estou ferido, eu não consigo, eu não posso. Não tem. Quando Deus está, você é servo. Existem muitas pessoas que têm a presença de Deus na terra e vão para o inferno. Sabia? Muitas. E ali eles vão chegar e dizer assim ao Senhor: Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu curei enfermos em teu nome, eu fui diácono em teu nome, O Senhor vai olhar e vai dizer: eu não te... Mas frequentei os domingos em teu nome. Fui no culto, tinha cara de crente, cantava igual crente, e às vezes fazia até alguma oração parecida com os crentes. Aí o Senhor vai olhar dizendo: interessante, eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque a minha presença, ela cercou a terra e foi derramada na terra, mas comunhão, intimidade, é só com os servos. Eu queria que você, para sua sorte, analisasse: você tem Deus ou a presença dele apenas? Analisa. Para o seu bem. Hoje, agora. Antes que não dê mais tempo. Antes que não dê mais tempo. Agora eu quero falar com você sobre
um pedido de Moisés sobre intimidade. Ele queria mais de Deus. Mais. Você sabe o que é isso? Pergunta para o teu irmão, você sabe o que é isso? Você sabe o que é querer mais dele? Você sabe o que é você levantar de madrugada para ir ao banheiro ou para despertado? E você chega no seu lugar de oração e você olhar e dizer: eu não vim aqui para te pedir para resolver meu problema, eu não vim aqui para poder mudar a minha vida, eu vim aqui porque eu quero mais o Senhor. E a tua palavra diz assim: Pai, que se eu pedir mais o Espírito, o Senhor dá. Vem, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso que tu ocupes todos os lugares vazios, todas as lacunas de minha alma. Eu preciso que o Senhor vasculhe o meu ser de ponta a ponta e vê aquilo que não te pertence. Olha para mim e vê o quanto eu tenho precisado do Senhor. Olha para minha alma, eu vim aqui por tua causa, eu te anseio, eu te quero, eu te preciso, mais do que o ar que eu respiro, mais que a vida, eu te anseio, mais do que tudo. Que apologia melódica, muitos mais que os bens desta terra, eu quero o teu coração. Será que é verdade isso? Moisés queria mais de Deus. Ele queria ver Deus. Ele já tinha tido a experiência do monte, da nuvem, dos mandamentos. Ele já tinha tido a experiência do tabernáculo, mas ele queria ver Deus. Ele viu que ele estava num momento favorável, propício, onde Deus estava ouvindo e atentando às suas petições. Ele disse: Deus, eu quero te ver. Deus, eu quero te ver. Deus, eu quero te ver. Você tem sede por Ele? Fome, desejo, necessidade dele. Mais e mais e mais. Pastor, eu não sei o que é isso. Todos nós temos desejos. Só que alguns de nós estamos com os nossos desejos contaminados. Alguns querem prazer e sexo. Outros querem o prazer do dinheiro. Outros querem a vaidade. Outros querem o corpo. Outros querem. A questão é o quanto você o quer. O quanto você deseja, o quanto dentro de você é inerente, é absoluto. E você olha e diz: meu Deus, eu quero mais do Senhor, de verdade, do que até amanhã viver. Se o Senhor disser: você quer acordar amanhã ou você quer mais de mim? Eu digo: eu quero mais do Senhor. Eu te amo mais que a vida. Nas suas petições, é possível te conhecer. Você tem pedido mais dele? Você tem pedido: ensina-me a amar. Não com esse coração que titubeia, falso, mas me ensina a te amar como tu és digno. Me ensina a te honrar. Me ensine a servir. Me ensine a adorar. Me ensine a ser crente de verdade. Eu não quero ser crente como a igreja determina que é o correto. Eu quero ser um crente de acordo com a Escritura, de acordo com a tua palavra. Porque a igreja determina qual é o jeito de ser correto. Canta, levanta, abaixa, escuta, ora. Esse é o jeito que a igreja determina ser crente. Agora, o cabeça da igreja já diz diferente. Jesus, eu quero ser crente de acordo com como o Senhor determina. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero te amar, eu quero te honrar. Moisés ora assim no Êxodo 33, 18. Fala para você mesmo, quanto tempo faz que você não busca o Senhor com essa paixão? Quanto tempo faz que você não o quer mais do que tudo? Que você é desesperado para tê-lo. As outras orações na sua vida são secundárias, elas não têm muito de você, mas tê-lo, você está lá naquele problema assim, ó, só que você dobra o joelho e fala: Senhor, eu não vim aqui falar de problema não vim falar de dor, de tristeza, eu não vim falar nada disso, eu vim aqui te dizer que eu te amo loucamente, e eu preciso do Senhor mais do que tudo. Olha para o meu coração, muda a minha alma. Eu quero ser parecido contigo, eu quero trazer a sua imagem e semelhança, eu quero a tua vida na minha vida, eu quero desaparecer e que o Senhor cresça. Você não vai ali para falar de problema, você não vai ali para falar de nada. Quando é que você está fazendo essas orações? Você quer Deus? O quando? Ou você quer a presença dele? Pastora, se eu quiser só a presença dele, ele me dá? Dá. Claro que dá. Ele dá até aos ímpios a presença dele.
Ele dá. Só que Ele não garante a entrada no céu. Você quer só a presença dele aqui na terra, não tem problema nenhum, você pode ter. É só frequentar a igreja. E também só de domingo, ainda dá, só de domingo dá. Você tem a presença dele, não tem problema nenhum. Você vai continuar próspero, você vai continuar abençoado, você vai continuar. Agora, se você o quer, você tem que fazer mais do que isso. Se você quer uma aliança perpétua com ele, se você quer uma vida de intimidade com ele, se você quer ser apaixonado por ele, se você quer garantir que o diabo não te seduzirá, que ele não terá a sua alma, você precisa olhar para ele e dizer: eu já decidi, eu quero mais o Senhor. Moisés tinha uma vida difícil, mas essa vida difícil não fez com que ele desistisse de querer Deus. Ele diz: mostra-me a tua glória. Versículo 19 do capítulo 33, porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome do Senhor de diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Moisés, eu vou te dizer algo, você quer me conhecer mais? Você quer me ver mais? Então tá bom. Você tem visto a minha bondade? Então, a minha bondade é parte de mim. É um atributo meu, eu sou bom, eu sou amor. E quer me conhecer um pouquinho mais? Eu sou dono do que eu quero. Eu endureço para alguns e sou favorável para com outros. Ele é favorável para com você? Pastora, quando é que eu sei que Deus me quer e é favorável? Quando Ele te cutuca, quando Ele te incomoda. Quando Ele quer alguém, Ele quer. Quando Ele quer, Ele quer. Ele estava dizendo assim para Moisés: Moisés, eu sou alguém? Você quer me conhecer? Você quer ver a minha glória? Então olha a minha glória nas escolhas que eu faço. Eu endureço para quem eu quero e eu sou quebrantado para quem eu quero. Ele diz assim para Moisés: quem eu quero ter misericórdia, eu tenho. Quem eu quero compadecer, eu compadeço. Mas também quem eu não quero, eu não quero. Sou eu, Moisés, muito prazer. Existem pessoas que nem se quiserem, escaparão das mãos dele. Ele quer, é absoluto. Ele incomoda, ele fala, ele dá uma corda, aí depois ele puxa, se não vier andando, vem arrastando, não interessa. Ele é Deus, absoluto em sua vontade. Esse sou eu. Essa é a minha glória. A minha absoluta vontade suprema sobre a vontade do homem. Sou eu, Moisés. Aí ele diz assim: só que a minha face eu não posso te mostrar. Por quê? Porque você morreria. Mas eu vou fazer o seguinte: você fica na penha, no meio da penha, eu coloco a minha mão sobre o seu rosto e tu verás a minha glória pelas costas. E foi isso que aconteceu. Moisés queria muito ver Deus. E ele disse: se você quer me ver, veja a minha glória na bondade que eu tenho para contigo. Veja a minha glória na minha misericórdia. Veja a minha glória no quanto eu tenho me compadecido desse povo. Você quer me ver? Consiga enxergar Deus na sua vida. Consiga vê-lo nos favores. Consiga vê-lo na misericórdia, no perdão. Consiga enxergá-lo em tudo que você tem vivido até hoje. Próximo, quarto pedido. Ele reconhece os seus limites. Você consegue reconhecer o seu limite? Vá comigo em Números 11. Eu não sou uma super mulher e nem você é um super homem, mesmo que algumas pessoas achem isso de nós, não é mesmo? Você é um crente que reconhece o seu limite, reconhece que você é humano e que você tem limitações como um ser humano. Por exemplo, a tristeza é um perigo para nós. Nós não fomos criados para a tristeza. A revolta é um perigo para nós. Nós não fomos criados para a revolta. Nós não fomos criados para a amargura. Nós não fomos criados para o ressentimento. Os médicos falam sobre doenças psicossomáticas que são derivadas de uma alma doente, de sentimentos doentes. E você tem que saber o seu limite.
Você não pode ser uma pessoa amargurada, você não pode ser uma pessoa tristonha. Você sente tristeza? Sente. Você sente às vezes um abatimento, uma amargura, mas tem que ser passageiro. Não pode perdurar, que isso compromete a sua identidade pessoal. Por que existem crentes que eles ficaram amargurados e continuam amargurados? Por que existem crentes que passaram por um momento triste e assumiram um comportamento e uma essência de tristeza? Eles são pessoas que não sabem os limites que têm. São pessoas que condenam a si mesmas. Síndrome do globo, você tem? Carrega tudo nas costas. Alguns dizem facilitadores. Você conhece o crente facilitador? Ele facilita tudo para todos. Tudo para todos. Uma das atribuições de Jó, porque você sabe que não falta sanguessuga, né? Você sabia que não falta sanguessuga? Sanguessuga nasce igual erva daninha, sanguessuga. Não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais. Existe o crente sanguessuga. O que é o crente sanguessuga? Ele não respeita o outro, o limite do outro, o cansaço do outro, o direito do outro, é só ele. É só a individualidade dele, é só o egoísmo dele, é só o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer e da maneira que ele quer. Então ele tinha que viver numa ilha, porque isso não é uma sociedade. Somos pessoas dotadas de necessidades e limitação. Aí o crente sanguessuga fala, mas é tão bonzinho para mim. E o direito do outro não tem? Não existe direito para outra pessoa. A Bíblia diz, ai daquele que roubar ou que tirar o limite do outro. Você tem um limite para ser folgado, para poder mandar, para poder pedir, para poder exigir. Acabou o seu limite, começa o do outro. O direito do outro. Teu direito é aqui. Aí o direito do teu irmão é ali. Aí o que acontece com alguns crentes? Eles não conseguem saber o seu limite. Eles querem fazer tudo para todos. O marido, a esposa, ele quer fazer tudo. Aí ele chega para Deus e diz, Senhor, eu estou cansado, estou estafado, estou desanimado, eu não aguento mais. E eu não estou suportando mais. Aí o Senhor olha e diz, você acha que a vida que eu te dei é muito difícil? Eu acho, Senhor. Eu acho que o Senhor foi injusto para mim. Eu acho que a minha vida é pior que a de todo mundo. Aí quando você vai analisar de perto, é que essa pessoa é uma facilitadora. Ele quer fazer tudo para todo mundo. Para o filho ele faz isso, ele faz aquilo, para a esposa, para o marido, para todo mundo. Ele é aquela, todo instrumento precisa de manutenção. O instrumento não precisa de manutenção. A Bíblia diz que o ferro, o machado embotado não dá corte, não dá produção. Todo instrumento precisa de manutenção. E aí, por que muitas vezes você chega para adorar a Deus, para cultuar a Deus, exausto, cansado, desmotivado? Porque você não sabe o seu limite. Você não consegue enxergar e olhar, peraí, eu estou trabalhando demais. Peraí, minha família está exigindo demais de mim. Cada um tem que exercer a sua função. Cada um tem que fazer a sua função. Peraí, minha mulher é uma forgada. Chegar numa conclusão. Peraí, vamos ter uma conversa aqui no pé da palavra. Peraí um pouquinho. Que tal exigir menos e fazer mais? Vamos trabalhar junto. Até Jesus só quer pessoas que trabalham junto com Ele. Não colabora, não contribui, não ajuda. E aí? As pessoas que mais reclamam da situação são as pessoas desocupadas. Gente ocupada não reclama. Gente ocupada não tem tempo para reclamar. Gente desocupada, sem função, reclama, murmura. Vamos analisar. Espera um pouquinho. Eu tenho que fazer hora extra. Eu tenho que me desdobrar para bancar o luxo dessa mulher. Espera aí. Menos luxo e mais descanso para mim. Uma análise ao pé da situação sobre os seus limites humanos. Você ainda é humano, você não é anjo. Se você não reconhecer os seus limites, sabe qual é a minha esperança, pastor? A minha esperança é que essa pessoa reconheça. Isso é piada?
É piada? Quem diz que sanguessuga reconhece? Sanguessuga, quanto mais ele quer. E aí? É complicado. Respeite os seus limites. Aprenda a pôr um basta naquilo que está demais. Está demais, a coisa está demais. Daqui a pouco eu estou desanimando até da fé. Por quê? Porque a vida que Deus me deu é dura. A vida que Deus te deu não é dura. É você que não está tendo noção de limites. Você tem que ter noção de limite. Ó, chega, para. Minha saúde não está dando mais. Minha vida emocional. Eu levanto nervoso e durmo nervoso. O Espírito Santo está fugindo de mim. Por quê? Porque eu estou irritado, irritada com tudo. Eu estou no meu limite. Então, faz alguma coisa. Moisés estava no seu limite. E ele faz uma oração para Deus, dizendo: Senhor, eu não sou pai desse povo, não gerei esse povo, e eu não aguento mais. Pastora, Moisés estava reclamando de barriga cheia. Eu vou te dizer uma coisa: cada um sabe onde o calo aperta. Deus fazia tudo, mas nem o pouco que estava sobrando para Moisés, ele estava no limite dele. Não estava aguentando mais aquele povo, aquela murmuração, aquilo tudo. Ele não aguentava mais aquilo. Ele estava no limite. E ele falou: Senhor, chega, basta, eu não aguento mais. Ele diz assim, em Números capítulo 11, versículo 12. No 11 ele diz assim, na parte B: visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo, concebi, versículo 12, eu porventura todo este povo, dei eu a luz para que me disseste, leva-o em teu colo, como uma ama leva a criança que mama a terra que juraste aos teus pais. De onde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo: dar-nos carne a comer? Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Se o Senhor fez assim, então me mata, Senhor. Eu peço, se eu tenho achado graça aos teus olhos, então eu não estou aguentando mais. Não suporto mais essa situação. Está pesado para mim? Está pesado para você? Eu tenho a solução para você, que está pesado. Mateus 11, 28, 29. O que está escrito lá? Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que tal você deixar aos pés de Jesus o que você não dá conta de fazer? Que tal você parar de ser superman, supermulher e querer dizer: espera um pouquinho, eu vou orar mais, vou consagrar mais, ninguém muda ninguém. Alguém muda alguém? Você olha para o seu cônjuge e fala: Deus, eu vou mudar essa pessoa. De que jeito? Mostra a receita então. De mudar alguém? Quem é que muda uma pessoa? Deus. É Deus que muda. Você olha para o seu cônjuge abduzido, você olha para os seus filhos abduzidos. Como é que você vai mudar a cabeça de uma pessoa? Se Deus acorda para a vida, não adianta. Desperta, não adianta. Porque é Deus quem vai mudar. É Deus quem vai transformar. E você fica com aquele peso pessoal da outra pessoa. Ah, porque ele não faz isso. É porque o diabo vai fazer uma cilada. Ele acha que isso aí é cuidado. Porque o diabo ainda... Vai orar. Vai tirar esse peso das suas costas. Salvação individual. Você não salva ninguém. Você não pode orar no lugar de outra pessoa. Deixa Deus trabalhar. Eu já vi gente afundar e levar o outro junto. Por quê? Porque o outro não sabe o limite. O outro não sabe o limite. Ora, Deus converte, Deus santifica, mas eu não tenho partilha nisso. Eu não posso resolver essa situação. Deus olhou para Moisés e disse assim: ó, separa 70 homens, dos quais você acha que tem condições, e eu vou tirar do teu espírito e vou colocar sobre eles para eles te ajudarem. Ele pede ajuda e Deus dá ajuda. Está difícil para você ser filho, está difícil para você ser esposa, está difícil para você ser marido, está difícil para você ser funcionário, está difícil para você ser patrão. Pede ajuda para Deus, reconheça seus limites. Reconheça seus limites. Você daqui a pouco não vai ter força para continuar.
Eu vejo pessoas perdendo o brilho da vida, perdendo a graça da vida, não porque a vida dele é ruim, mas porque ele quer consertar a vida do outro. De que maneira você consegue consertar a vida de uma outra pessoa, por mais próxima que essa pessoa seja? Não consegue. Passando para o próximo pedido. Números capítulo 12, perto aí onde você está. Miriam e Arão resolvem fazer um motim particular contra Moisés. Moisés era um homem muito manso, a Bíblia diz que era o homem mais manso da terra. E Miriam fala assim, mas espera um pouquinho. Deus é só por Moisés que Deus fala? Não, eu sou profetisa, Deus fala por mim. Não, não é assim. Moisés era bom para aqueles irmãos dele, hein? Mas era bom. Quando Arão fez o bezerro de ouro, Moisés intercede para Deus ter misericórdia e perdoar Arão. E os dois começam a se unir para falar mal de Moisés. E Moisés, nem ligou. Por quê? Porque Moisés tinha um coração perdoador, um coração limpo. Você vai ver agora a oração de uma pessoa que tem coração limpo. Eu quero perguntar uma coisa para você. Quando é que uma pessoa te fez mal e você ficou mal? Ressentido, amargurado. Não foi o mal que aquela pessoa fez, ela só suscitou o que já havia dentro de você. Ninguém pode deixar você mal. Ninguém tem partilha nisso. Senão o Espírito Santo... Ninguém consegue te deixar mal. Se uma pessoa te fere, te machuca, te faz alguma coisa, doeu, o perdão já vem de imediato, aquela limpeza, a lavagem do Espírito Santo. Mas perdurou, você ficou mal, ficou abatido, ficou rancoroso, ficou amargurado, ficou irado. Não foi essa pessoa que fez isso com você. Essa pessoa, o ato dela só conseguiu suscitar o que já havia em você. Os irmãos de Moisés se levantam contra ele. Você acha que ele ficou amargurado, ressentido? Moisés tinha um objetivo na vida, servir a Deus. Mais do que família, mais do que tudo. Eles chegaram e disseram assim, Deus fala conosco também. E Deus escutou, porque Deus ouve tudo, né? Deus ouve o que você fala dos seus irmãos, da sua família, lá no recôndito do seu quarto. A família pode não estar sabendo, mas Deus está sabendo. Você é uma pessoa que gosta de falar mal dos outros? Pastora, eu não falo mal, só falo a verdade. Ô Jesus, não sabia que Jesus estava encarnado de novo. Hã? Você gosta de ficar comentando da vida dos outros? Isso é medíocre, é pobre, é mesquinho. Você consegue recordar aquilo que eu disse para vocês? Pessoas inteligentes, elas falam de planos, projetos. Pessoas medíocres falam de pessoas. E pessoas santas falam de Deus. Qual delas você se encaixa? Pessoas inteligentes falam de planos, projetos, objetivos. Pessoas medíocres falam de pessoas. Pessoas santas falam de Deus. Para de falar mal dos outros. Hoje de manhã eu estava comentando do Facebook. Para de ficar querendo saber da vida dos outros no Facebook e querer ficar comentando. Para. Aprenda a cuidar da sua vida. Aprenda a cuidar dos seus assuntos. Sua vida espiritual vai mal por quê? Está sobrando tempo. Cuida da sua vida. Cuida da sua situação. Vai ler um livro, vai dormir. Vai aprender a fazer alguma coisa. Mas para com esse vício maldito de querer ficar entrando em Facebook para ver a vida dos outros. Para com isso. Cuida da sua vida. Cuida da sua família. Vai orar, vai buscar. Vai ver se o Espírito Santo tem se agradado com a sua atitude. Tem gente, os crentes, fica sabendo das notícias só para ficar comentando. Eu vou falar uma coisa para você. Que tempo difícil que nós estamos vivendo, viu? Porque a coisa mais nojenta que é crente fofoqueiro. É nojento isso aí. Nojento. De gente que gosta de falar da vida dos outros. Isso é nojento. Se dá asco em nós, você imagina no Espírito Santo de Deus. Você imagina. Moisés havia sido
traído pelos irmãos, e ele não teve sentimento nenhum dentro dele, não teve amargura, não teve ressentimento. Esses crentes que eles são, às vezes, machucados por alguém, ficam um ano para perdoar. Pelo amor de Deus, você não é crente nem aqui nem na China. Fica um ano para perdoar o irmão, 2 anos. E ainda fica, eu perdoei, mas tem aquela coisinha se chama diabo. Que isso? O crente perdoa na hora. Por quê? Porque a amargura afasta Deus de você. Você tem que ser no mínimo inteligente. Inteligente. Eu não vou perder a graça de Deus, o favor de Deus, Deus da minha vida, eu não vou perder. Por quê? Porque eu fui perdoado, e quem é perdoado não vai perdoar. Por quê? Você vai ouvir a oração de quem tem um coração limpo. Deus ouve, e Deus fala assim, chama eles, vem aqui os 3. Deus diz assim no versículo 6: ouvi agora as palavras, se entre vós houver profeta. Números 12, 6. Eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Vocês não teve medo, receio, temor de falar contra ele? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Tem crente que está com lepra porque fala mal do irmão. Lepra emocional, lepra espiritual, a vida dele não vai para frente, a vida dele não progride. Por quê? Porque ele não consegue perdoar instantaneamente. Ele não consegue colocar diante de Deus. Ele fica leproso. Aí a Bíblia diz assim: por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, agora chama de Senhor, né? Agora é só Senhor. Até agora eu não era o único, né? Até agora é Senhor, né? Agora viu a mão de Deus, agora é Senhor, né? Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Eu vou te dizer uma coisa. Moisés não precisaria ter pedido para Deus curar a irmã. Mas ele pediu. Por quê? Porque ele tinha o coração limpo. Para ele não tinha objetivo nenhum de dizer o seguinte: agora vocês vão ver só quem que é o eleito de Deus, quem que é o ungido do Senhor. Falou: não, para com isso aí. Arão disse: pede para Deus perdoar. Não, peço sim, Senhor, perdoa minha irmã. Aí o Senhor disse assim: eu vou perdoar com a condição, ela vai ficar 7 dias leprosa, reclusa. Depois de 7 dias, eu purifico ela, mas 7 dias ela vai ficar leprosa. Você é uma pessoa assim, que você ora pelos seus inimigos? Jesus disse: você tem que orar pelo seu inimigo. Você ora pelo seu inimigo, você abençoa as pessoas que te perseguem. Mas não, o crente quer que Deus desce a lenha. Ah, Senhor, desce a mão. Você olha aqui a oração de um homem de coração limpo. Você tem o coração limpo? Pastor, eu sou uma pessoa que qualquer coisinha que as pessoas fazem para mim, eu já fico mal-humorado, eu já fico irritada, eu já fico com ódio, coração sujo. O problema não é as pessoas, porque você vai ter direto pessoas que te desagradam. O problema é seu coração está sujo. Seu coração precisa da lavagem da palavra, da purificação da palavra, porque isso não é cristianismo. E tem outra coisa também, pastora, já que eu estou desabafando. Eu não sou uma pessoa que gosta de todo mundo. Eu sou uma pessoa seletiva. Eu gosto de um, não gosto do outro, gosto de um, não gosto do outro. Só que no outro que você não gosta, Jesus também está lá dentro. E aí, como é que faz? E aí, para ir para o céu, vai o céu ou vai o outro? Vai o outro. Você fica e o outro vai. Por quê? Porque o amor é um mandamento, não é uma opção. Você tem que amar todas as pessoas. Pastora, mas por que eu não consigo amar todo mundo? Porque você não se ama. Porque você é alguém cheio de coisa ruim dentro de você. Porque você quer que as pessoas sejam boas para você amá-las.
Deus não olha para você quando olhou para você e diz: eu quero que você seja bom para eu te amar. Ele te amou primeiro e está trabalhando em você, está insistindo na sua vida. Pelo menos use o mesmo exemplo e ame as pessoas. Moisés era um homem de coração limpo. Números 27. Moisés pede um sucessor. Ele ora a Deus, o 6º pedido de Moisés. Diga comigo assim: a obra tem que continuar. Ele sabia que Deus é um Deus de projetos, que Deus é um Deus de planos, e que nós precisamos de sucessores. Nós precisamos deixar na vida uma história, uma marca, e de pessoas que nós trazemos para perto de nós para discipulá-las. O pai precisa discipular um filho. Se o pai tem uma empresa, ou um filho ou uma filha, ele precisa ensinar os trâmites, ele precisa ensinar para que aquilo, todo o esforço, todo o suor não vá por água abaixo. Você que é mãe, seja você o que for, você precisa orar a Deus. Deus, eu preciso de substituto, porque eu não sou para o resto da vida. Eu preciso de pessoas na terra que tenham o mesmo timbre, a mesma marca e a mesma capacidade, ou semelhante, ou mais do que eu. Você precisa entender que Deus é um Deus de projetos. E você precisa orar a Deus para sucessores. Para pessoas que ficarão no seu lugar. Quantas famílias acabam e minam porque não ficaram sucessores? Moisés ora a Deus e roga por um sucessor. Josué já não faz o mesmo. Israel se perdeu na era dos juízes. Você precisa de um sucessor. Você precisa de alguém que levará o nome da sua família e esse nome continuará limpo. Você precisa de pessoas honradas. Você precisa de sucessores. De pessoas que marcham na mesma linha. E Moisés ora e diz: Senhor, eu preciso de um sucessor para esse povo. Deus é um Deus de projeto. Se você quer que tudo que você viveu nessa terra tenha uma continuidade, seja em qualquer âmbito, espiritual, emocional ou humano, você precisa formar pessoas que tenham características semelhantes às suas. Diga, eu entendi. Você que tem o privilégio de ter seus filhos, que são pessoas sóbrias e equilibradas, faça deles sucessores. Faça substitutos para você. Para que os seus netos, os seus bisnetos, se Cristo não voltar, tenham uma instituição chamada família. Por tudo que você lutou, por tudo que você trabalhou. Tenha sucessores. Tenha substitutos. Faça isso. Invista em pessoas. Invista em seres humanos. Adapte pessoas a essa situação. Forme pessoas. Traga pessoas para junto de você. Tente passar para ela seu caráter, sua conduta, sua maneira de ver, sua maneira de enxergar. Tente ensinar. E você, jovem que está aqui, aprenda com quem sabe. O jovem ele tem uma mania de achar que a faculdade ensina para ele a vida. Os trâmites da vida. Isso é um problema, né? Teu pai é empresário, você pode fazer 10 cursos de administração. Você nunca vai saber o que seu pai sabe, você nunca vai chegar no chinelo do seu pai. Por quê? Vida, atividade, formação, experiência. Jovem, você que está aqui, aprenda a ouvir, aprenda. O pai falou, o pai está ensinando, deu certo com ele, vai dar certo com você. O privilégio de ter essa herança herdada, de ter essa herança passada. Às vezes você olha um pai querendo ensinar um filho, o filho acha que sabe mais que o pai. É cômico isso aí, eu acho uma piada. É ou não é? Porque ele é jovem, porque ele é cheio de ideias. Eu já falei para você que ideia não vira nada. O que vira é projeto, é plano. Ideia, o diabo é cheio de ideia. Precisamos ser formadores de sucessores. Você jovem, que tem o privilégio de trabalhar com seu pai, aprenda. Ah, mas meu pai... quer ser mais inovador? Tira, mais para frente quando você estiver no controle e vai com muita cautela, porque do jeito do teu pai deu certo. Pensa melhor na situação. O sucesso só é passado quando existem servos para poder aprender a fazer o que dá certo. Você acha que as pessoas de sucesso chegaram até aqui
porque foram aleatórias, foram pessoas que apostaram aqui e ali, não. Elas trabalharam com firmeza, fizeram da maneira adequada. Jovem, você que está aqui, aprenda. Aprenda. A Bíblia diz assim em Números 27, que ele ora a Deus, e ele diz assim no versículo 16: ó Senhor Deus, os espíritos de toda a carne, ponha o homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Líderes. Situações precisam de líderes, famílias precisam de líderes. Família, empresa precisam de líderes. Aí eu vou te contar um segredo. Meu pai é um grande líder, mas é bravo. Ou doce é doce, ou doce é sal, ou é de sal, né? Não tem que ser duas coisas ao mesmo tempo. Como é que você quer uma pessoa de autoridade, de pulso, de visão, tipo, com licença, por favor, mais ou menos, não sei, pode ser, quem sabe? Acorda, minha irmã. O líder, ele é forjado da rocha. Então é normal, por mais que ele seja polido, ele é meio grosseiro mesmo, ele é meio tipo, sabe? Você não quer um líder tipo, por favor, com licença, não. Líderes tem perfil de líder. Não tem como um líder ser... meu pai é um grande líder, só que ele é assim um tanto... Ele é líder. Ele é líder. Ele é desbravador. Ele tem marcas, ele tem cicatrizes. Ele já desbravou terrenos, já desbravou situações. Agora, se você quer ser um líder também, você precisa pôr a mão na situação. Às vezes os filhos reclamam dos pais, dizendo, meu pai é meio bravo, meu pai é meio não sei o quê, meio não sei o quê. O dia que você estiver na frente da vida, aí você vai ver se você não vai ser meio não sei o quê também. Líder é líder. Ele tem característica de líder, ele tem perfil de líder. Não adianta. Não adianta. Moisés pede um líder. Você precisa buscar ser líder ou fazer líderes. Você que está aqui, pai, que vai passar o seu cajado um dia para o outro. Observe quais dos seus filhos tem perfil. Não é o que você quer, é o que tem perfil. Invista nele. Educa. Chega junto. Vai ensinando, não é assim, é dessa maneira. Eu gosto assim, vê se ele é submisso. Eu gosto assim, eu quero assim. Mas pai, eu quero assim, eu mandei. Você tem que aprender a obedecer para um dia mandar. A necessidade de você formar homens e formar mulheres. Amém? Último pedido de Moisés, infelizmente o último negado. Ou felizmente? Felizmente? O único pedido de Moisés teve 7 pedidos na vida para Deus, e o último pedido dele foi negado. Ele pediu para Deus um deleite, um prazer. Ele queria muito pôr o pé na terra prometida. Deuteronômio capítulo 3, nós já vamos encerrar. A Bíblia diz assim, que Moisés contando, que pediu ao Senhor, que lhe desse o privilégio, versículo de número 23, de colocar o pé na terra prometida, e Deus diz não. Por que você acha que Deus disse não para Moisés? Porque Deus é Deus de sim, sim, não, não. Quando Moisés fere a rocha, Deus olha para Moisés e para Arão, dizendo, vocês não entrarão na terra. Deuteronômio 3, versículo de número 23. Moisés pede um deleite e Deus recusa. Existem petições na sua vida que Deus não vai responder sim só porque você está pedindo. Só porque dói muito, só porque você quer muito. Deus sabe o que é melhor para você mais do que você mesmo. Às vezes nós queremos que Deus faça tudo o que nós queremos. Mas Deus conhece a nossa história, a nossa estrutura, e Ele sabe o amanhã.
E quando Deus disser não para você, não fique enfurecido, não fique revoltado. Certamente é o melhor para você. Quando Deus diz não para a gente, às vezes você fica meio triste, às vezes você fica meio desmotivado, mas lá no fim você vai saber que era o melhor. Ele diz assim, em Deuteronômio 3, versículo de número 25, rogo-te, me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha, o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais deste assunto. Chega, não quero mais que você fique pedindo o que eu não vou fazer. Moisés sabia que Deus não ia voltar atrás, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e se arrependa. Mesmo assim, Moisés insistia. As nossas orações contínuas não significam uma insistência contrária. Você tem que colocar dizendo, Senhor, a tua vontade é suprema, se for da tua vontade, se for do teu querer. É dessa maneira que nós temos que nos portar. Moisés insiste dizendo, Senhor, eu quero, eu preciso, eu cheguei até aqui, eu estou aqui no cume, eu estou aqui olhando, eu estou aqui diante da terra, custa eu atravessar o Líbano, atravessar essa montanha e colocar os pés ali. O Senhor disse não, eu disse que você não entraria, você não vai entrar. E ele insistiu tanto que Deus disse para ele, chega, eu não quero mais que você fale nesse assunto, basta. Existem coisas que você pede para Deus, que não é a vontade de Deus. Porque não é para o seu melhor. Moisés viveu uma vida inteira para honrar o Senhor. Não seria nos últimos dias da sua vida que ele iria desonrá-lo. Porque a congregação precisava entender que o nosso Deus é um Deus que fala e cumpre. E não era, Deus não ia mudar isso por causa de Moisés. As coisas que você pede, primeiro precisa da aprovação de Deus, depois precisa do tempo. E você tem que saber esperar. Mas se as coisas que você pede têm a negativa de Deus, você que é crente sabe quando Deus diz não. Como é que eu sei, pastora? Você sabe. Você sabe. E não adianta insistir. E não adianta implorar. E não adianta ficar desesperado. Deus tomará decisões que sejam o melhor para você. Você não. Você quer, eu quero, nós queremos aquilo que satisfaz o nosso anseio, o nosso deleite, o nosso prazer, a nossa vontade. Deus não trabalha com a nossa vontade, Ele trabalha com a nossa necessidade, Ele trabalha com aquilo que é melhor para nós. Eu quero que você coloque-se de pé em nome de Jesus. Nos 7 pedidos de Moisés, você consegue conhecer alguém que tinha paixão pela missão. Alguém que era dependente de Deus, alguém que buscava intimidade, alguém que reconhecia os seus limites. Alguém que tinha um coração limpo e que era responsável pela missão. E alguém que pediu a Deus um deleite. Eu quero que você feche os seus olhos e você analise as suas orações ultimamente. Suas orações têm sido apaixonadas pela missão ou inclinadas para o seu bem-estar? Moisés era apaixonado pela missão. Suas orações têm sido orações de dependência de Deus ou apenas da presença e dos milagres e das bênçãos? Sua oração tem buscado a intimidade com Deus, suas orações têm reconhecido os seus limites, entregado os fardos, entregado tudo aquilo que está sendo pesado diante de Deus. Suas orações têm sido oração de um coração limpo. Deus, perdoa os meus inimigos. Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Senhor, abençoe os meus inimigos, aqueles que me perseguem, Pai. Não faça uso de suas palavras para maldizer as pessoas que se dizem suas inimigas. Você só tem um inimigo e ele é Satanás. O ser humano não é seu inimigo.
São pessoas que sofrem como você, são pessoas que padecem como você, são pessoas que são engodadas e são do que são e fazem o que fazem porque Satanás as tem usado. Elas precisam da sua oração. Nós precisamos aprender em nome de Jesus a sermos responsáveis. E nós não podemos entender que o nosso Deus suprirá todos os nossos deleites. Pai, pelas orações de Moisés nós podemos conhecer um pouco mais. Foi um homem que buscou a tua face, um homem que buscou agradar-te, um homem que buscou a intimidade, um homem que buscou ser responsável pela missão. Deus, eu quero te pedir por mim e pelo teu povo. O Senhor falou com todos nós. Quais têm sido as nossas orações? Quais têm sido as nossas necessidades? Moisés precisava continuar. Ele não queria desistir. Quem quer desistir aqui, meu Senhor? O teu Espírito sabe quem é que está planejando desistir. Quem quer retroceder. Quem deixou de ser apaixonado pela missão de glorificar o teu nome. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha selar esta palavra no coração de cada um dos teus filhos. Que as nossas orações, Deus, sejam orações que revelam quem somos nós. Que aquilo que pedimos ao Senhor sejam petições que refletem, que reflitam o Senhor dentro de nós, que revele quem somos nós. E o nosso refletir, que o nosso pensar, que o nosso segredo íntimo, transferido pelas nossas petições, venham revelar quem somos nós, Senhor. O que temos orado, o que temos pedido. Temos pedido mais de Ti. A Tua presença tem nos bastado ou realmente queremos mais do Senhor? Temos Te pedido que nos faça líderes que formam líderes. Discipuladores que formam discípulos, meu Deus. Oh, Senhor. Temos criado pessoas melhores, formado pessoas melhores para habitar nesta terra. A mãe aos seus filhos, o pai aos seus filhos. As nossas orações nos faça discipuladores, nos faça líderes que possamos instruir a líderes, possamos ajudar na formação de líderes, de pessoas, cada um de uma forma, cada um de um jeito, contribuindo com essa sociedade, para que nesta terra exista cristãos melhores, Pai. O líder na igreja, o líder no trabalho, o professor na sua escola, ajudando as crianças, formando o caráter das crianças, que possamos ser condutores de seres humanos para o melhor, meu Deus. Ajuda-nos, nós que somos o teu povo. Eu quero que você coloque sua mão no seu coração e diga assim: meu Deus, eu não vou desistir. Eu quero ser apaixonado pela minha missão, chamada vida. Deus, eu quero ser dependente. Eu não quero só a tua presença. Eu quero o Senhor dentro de minha alma. Deus, eu quero a intimidade com o Senhor. Eu quero ter sede, eu quero ter fome da tua presença. Eu quero reconhecer meus limites. Até onde eu posso ir? O que eu posso carregar? Eu não posso ficar subjugado. Eu não posso ser subserviente na vida. Me dê um coração limpo para eu perdoar, para eu amar. Porque quando alguém me fizer mal, o mal que há dentro de mim é que vai ser levantado. Deus, eu preciso criar sucessores, ser responsável pelos projetos do Senhor. Onde eu estiver, que eu possa influenciar e não ser influenciado. E que eu possa te honrar no não que o Senhor me disser. Que eu possa saber ouvir o não e ouvir o basta. Em nome de Jesus. Amém. Amém?